Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Esta série tem por objetivo trazer reflexões e referências de artigos de cunho moral encontrados nos 12 volumes da Revista Espírita, que foram editados por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. Para falarmos, refletirmos, comentarmos sobre esta série, estão comigo os companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os amigos e companheiros que estão assistindo e que vão assistir também este vídeo em outros dias. E hoje nós estamos aqui justamente para conversar sobre essa questão, a questão que envolve a guerra, e muitas vezes as pessoas podem pensar que não tenha exatamente um cunho moral, mas ao contrário do que nós possamos pensar, as guerras estão muito mais vinculadas a questões morais do que nós possamos imaginar, as negligências morais. Então, nós vamos conversar sobre tudo isto e esperamos que em breve tempo as guerras não sejam mais necessárias. Mas antes de nós darmos continuidade ao estudo ou à conversação, ao nosso diálogo, vamos lá, senhor Henrique. Tudo bom, senhor Henrique? A Sônia começou a falar, pensei que ela fosse engrenar, assim. Gente, eu acho que eu vou até sair do estúdio, porque não vai precisar. Era só para te deixar ansioso. Mas me deixou ansioso mesmo. Gente, olha, muito bom estar aqui com vocês, estar aqui ao lado, esse perto, longe, que maltrata um pouco a gente. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, Sônia Eduardo, nessa maravilhosa Porto Alegre, e eu queria, então, desejar que nós tenhamos um estudo de muita paz, de muito conhecimento, porque a Revista Espírita, nós até falamos de um certo modo informal, que a Revista Espírita seria o chão da doutrina espírita, e, por favor, não desmereçam essa palavra, é quando a gente diz que é aquela base de onde Kardec vai fazendo muitos laboratórios de textos e retirando muitos textos textos para a codificação. Eu queria até começar falando da guerra de um aspecto mais histórico, Sônia Eduardo, porque sem a guerra nós não estaríamos aqui. A guerra ela foi importantíssima para a formação das nações em suas relações culturais e econômicas. Porque, no começo, as civilizações elas ficavam muito isoladas, mas a cobiça humana, o preconceito, fizeram com que seus líderes, os líderes dessas civilizações, eram cidades, chamadas cidades-estados, que ficavam na Mesopotâmia, naquela área do Oriente Médio, onde hoje se encontra o Iraque, o Irã. O que acontecia é que eles acabavam travando batalhas, guerras com outras cidades. E o que acontecia? Eles entravam num choque de civilizações e um choque também de quê? De comunicação. Então, eles se comunicavam e conheciam culturalmente a outra cidade, conheciam o aspecto comercial e acabavam fazendo fusões, porque nem todos, nem todos iriam ali para guerrear, mas muitos iam fazer o quê? O exército de conquista, por exemplo. E nesse exército de conquista, eles assimilavam cultura, comércio, e com o tempo havia o quê? Havia a fusão dessas cidades com a promoção da paz, ou mesmo com a anexação mesmo territorial, mas de uma forma, claro, de grande violência, mas com o tempo
aquele território ali se expandia, e a cultura se expandia também, o comércio. Então, nós hoje temos a nossa formação nacional muito por causa dessas guerras que se travaram. Agora, é claro que a gente não quer mais que as guerras se travem. Henrique, e justamente, né, eu quero explicar, informar os nossos amigos e amigas, os artigos que vamos abordar hoje serão da Revista Espírita de julho de 1859. Né? Sim. Os dois artigos que abordaremos são intitulados: o primeiro, Notícias da Guerra, e o segundo, um oficial superior morto em Magenta. Né? Magenta é uma cidade da Itália, onde, na época, né, estava acontecendo uma grande guerra territorial entre França, Itália, Áustria, né, alguns países envolvidos, que o Henrique vai explicar melhor. E é interessante da estrutura desses dois artigos é que todos dois são evocações que Allan Kardec e seus colaboradores fizeram de dois espíritos lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para justamente obterem informações do mundo espiritual sobre o que acontecia do outro lado, né, da vida durante as guerras. Né? No primeiro artigo, eles evocaram um soldado zuavo, né, que é um soldado da Argelino, né, da infantaria argelina. Sim. E trouxe informações bem esclarecedoras, né, sobre o que aconteceu com ele, a visão dele após a morte, e no segundo artigo de um oficial que também vem acrescentando mais informações dessa visão do mundo espiritual sobre a guerra. Mas antes vamos entrar nesse contexto histórico, né, Henrique, do que estava acontecendo, que guerra é essa que está acontecendo lá em... Mas antes, né, até comentar que este Usuavo, que era um soldado da infantaria, ele era um espírito bastante bem-humorado. Passou por toda uma situação de violência, mas ele não perdeu o seu bom humor, não é? Ele fazia algumas brincadeirinhas, assim, mas não chegando à leviandade, mas sim até mesmo para amenizar algumas questões que foram, não é? A situação de guerra é uma situação muito violenta. Então, em algum momento, é até um mecanismo de proteção, não é? Ter um pouquinho de bom humor para levar algumas circunstâncias em frente. E uma curiosidade, pessoal, essa guerra, essa batalha de Magenta, ela aconteceu em 4 de junho de 1859. E a primeira evocação, né, do espírito do soldado Zuavo ocorreu 6 dias depois, em 10 de junho. E vocês vão perceber, é por isso que nós convidamos a todos lerem os artigos na íntegra, para vocês verem, né, a surpresa que nós vamos ter, né, nessa evocação do espírito, 6 dias depois, e depois na outra semana ele é evocado novamente, mas assim, a lucidez com a qual ele já estava após, né, poucos dias de sua desencarnação. Mas vamos lá, Henrique, vamos contextualizar essa guerra aí. O que está acontecendo? Eu vou me segurar aqui, porque tem muito conhecimento importante envolvido nessas duas evocações. A primeira, então, porque vai desmistificar algumas literaturas que nós temos que são muito sérias. Não estou aqui desmerecendo, mas algumas obras, até de André Luiz, e que falam, não, porque o espírito fica muitos anos e fica no umbral. E aí nós vemos que Kardec
né, ele coloca as coisas com uma praticidade muito grande e que o espírito recobre a sua lucidez. Então, o que nós temos, às vezes, nas obras de André Luiz, são estudos de caso. Então, na generalidade, que Kardec sempre trata no Livro dos Espíritos, que os Espíritos tratam já de generalidade, vocês vão ver observações interessantíssimas na evocação desse soldado. Mas vamos lá. E até mesmo, Henrique, no Ah, livro O Mundo Invisível e a Guerra, de Leon Denis, sim, ele fala justamente sobre essa questão de que forças espirituais, tanto de espíritos inferiores que querem, que incentivam a continuidade de uma guerra, e de espíritos superiores que também estão envolvendo ali aqueles grupos para que possam despertar para a fraternidade, solidariedade. Mas também há muitos que desencarnam, que morrem em batalha, em guerra, mas que continuam lutando. Eles continuam dando forças, apoiando, incentivando os seus compatriotas a terem coragem, a terem ânimo e a continuarem aquele processo todo. Então, muitas vezes, eles já despertam e percebem isto. Então, nós não podemos nos fixar que há toda uma questão de que anos e anos é levado. Não, muitos já retomam a consciência, ou não retomam a consciência, mas prosseguem nessas influenciações, não é? exatamente. Né? Eu acho muito importante a gente ter essa compreensão de que a codificação ela traz a informação com uma sustentabilidade conceitual muito forte. E as nossas obras subsidiárias, elas são estudos de caso, a gente tem que pensar muito nisso. Mas vamos lá, vamos contextualizar, porque é emocionante a contextualização. Bom, vocês devem ter estudado no ensino médio que houve a unificação alemã e italiana. A unificação italiana ocorreu na década de 1840, no primeiro momento, e depois na década de 1850, no segundo momento. A unificação italiana se deu internamente, onde as guerras civis se travaram, interesses meu Deus do céu, está faltando a palavra aqui, interesses, né, particulares, né, foram sobrepujados para os interesses nacionais e eles conseguiram, né, unificar alguns estados, mas faltavam alguns estados fronteiriços, principalmente na Áustria. O Império Austríaco, naquela época, era muito forte, era um império que era muito poderoso e que estava ali ocupando muitas terras ao norte da Itália. A França ela já tinha uma história de defender a pátria europeia, defender os territórios que faziam parte da Europa e defender as nacionalidades. E como a Itália queria formar a sua nação, a França foi lá intervir. Agora, é claro, na época era Napoleão III, era um ditador, então é até interessante porque Allan Kardec viveu sob uma ditadura que não era fácil, ainda mais com uma nova filosofia, onde teria que ter reuniões. A gente pode falar disso mais tarde, num outro programa, mas a França, então, de Napoleão III, vai lá combater junto às forças italianas para expulsar o invasor austríaco. E é claro que a França também queria alguns territórios, né, que eram interessantes também na fronteira entre França e Itália, e o destacamento colocado, né, e você tem algumas batalhas, e essa batalha de Magenta ela vai se dar então em 4 de junho, né, de 1859, e essa batalha ela tem a participação de 2 generais, um general chamado Mac Mahon, que vai ser o presidente da França em 1873, e o general Spinaci. Esses 2 generais eles formam uma coluna e é bem interessante, se vocês procurarem, até mesmo na Wikipedia,
vocês vão ver que a guerra ela é minuciosamente descrita, tempo a tempo. A guerra durou aproximadamente 6 horas. E agora vem a parte interessante. Eram 50 mil soldados do Império Austríaco contra 5 mil soldados franceses. E com táticas bem elaboradas, tanto de MacMahon quanto de o general Spinazzi, eles conseguem lutar bravamente, rua a rua, em Magenta, até conseguirem expulsar os soldados austríacos, perdão. E é interessante de que os soldados, quando viram o número de soldados franceses, eles mandaram um telegrama para Viena dizendo que a batalha já estava ganha. O que não aconteceu isso no começo da manhã, do dia 4 de junho. E no final da tarde de 4 de junho, eles tiveram que se retirar e os soldados franceses conseguiram a vitória, e essa vitória foi fundamental, porque eles conseguiram uma passagem para Milão, e Milão foi a cabeça de ponte, por assim dizer, quer dizer, a passagem, o corredor para que os exércitos pudessem avançar Itália dentro, expulsar o restante dos soldados austríacos ao norte e sedimentar a unificação italiana, que acontece um pouco depois, de 1860. Então, vejam que foi uma batalha importantíssima decisiva para a unificação do território italiano. Agora, Sônia, quanto aos aspectos morais que nós podemos ver nessas evocações, né? Essa entrevista, né, que Allan Kardec fez primeiro com esse espírito do soldado Zuavo, ele se alegra até, né, Allan Kardec se alegra, pelo fato de o Zuavo ele corroborar, né, alguns conceitos que Kardec já tinha exposto em O Livro dos Espíritos, né, a sua primeira publicação, que uma delas é que o espírito morrendo de morte violenta, como o caso dele, que levou um tiro, né, as primeiras sensações de perturbação mostraram para ele que ele não sabia ainda que estava morto, né, por ter sido uma morte assim abrupta, né, de um tiro. Ele, em primeiro momento, não sabia que estava morto, e até ele confessa também. Porque ele também estava naquele calor da batalha. Estava no calor da batalha, e diz que muitos companheiros dele também se encontravam naquele estado de já estarem fora do corpo, mas se sentindo na batalha, né? Sim, sim. E que até quando Allan Kardec pergunta, tá, e quando tu viste teu corpo, né, o que tu achaste? E até o Zuavo, ele pega e diz, não estava muito bonito, não, né? Não era muito agradável, né? E Kardec pergunta para ele, bom, do que tu como tu morreste? Uma ameixa me acertou. Não é? Ou seja, ele foi meio brincalhão assim naquilo tudo. Mas é importante colocar esses aspectos morais, que é claro que há toda uma influenciação nesse planejamento da guerra, não é? O poderio, a vontade de, muitas vezes, conquistar, mas também o patriotismo que está ali, não é, presente para muitas pessoas defendendo, e a grande preocupação deste soldado com a sua mãe. Ou seja, muitos soldados, podemos pensar assim, e até levar para questões que hoje ainda estão acontecendo. Muitos soldados, muitas vezes, estão na guerra, mas estão muito preocupados com seus familiares, com seus amigos, estão muito mais do que defendendo a sua pátria. Eles estão ali também preocupados em defender a sua família e defender os seus amigos. Então, essa valorização de amizade, de carinho, de amor, isso é importantíssimo ser levado em consideração. Não é? É uma batalha onde, por um lado, existe muito o interesse, existe muito a ganância, existe muito a violência,
há uma negligência moral muito grande, mas, por outro aspecto, também existem muitas pessoas, e muitas que estão lá presentes, e digo pessoas, porque até nós, em uma determinada época, eu li um livro que não é um livro espírita, e o nome do livro é A Guerra Tem Rosto de Mulher, onde mulheres foram para a guerra. Eu li esse livro. A Guerra Russa. E é muito interessante, até quem puder ler, e é muito importante ler este livro. Então, naquele momento, não importa se é homem, se é mulher, se são adolescentes, qual a idade que tem. Todos, de alguma maneira, eles querem, com o seu patriotismo, defender. E isso é muito importante. E também tomando o próprio livro lá do Leon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra, ele relata em um trecho que um soldado que estava na guerra, que era espírita, ele recebe, lá mesmo, no campo de batalha, ele recebe uma mensagem é uma mensagem assim, de forma auditiva. Ele recebe essa mensagem de tranquilização, de consolo, de orientação. Então, nós temos de entender o quanto o espiritismo não se realiza somente dentro da instituição ou dentro do nosso lar, mas o espiritismo está em todos os locais, inclusive no espaço de guerra. Sônia, eu queria complementar. Desculpa, Eduardo. Rapidinho, eu só aproveito para dizer, já que a Sônia falou desse soldado que era espírita, né, no primeiro artigo, o soldado Zuavo, né, não revelou sua religião. Sim. Mas no segundo artigo, o oficial superior, ele era espírita já. Né, e ele também diz que isso o ajudou na sua passagem para o mundo espiritual, né, depois do seu desencarne. Olha só, pode chamar ele pelo nome, tá? Não tem problema não, José. Não, se o José estiver ouvindo a gente, né? Bom, tem um ponto que eu queria até fazer uma fusão entre os dois artigos para complementar o que Sônia falou, onde que o fenômeno espírita, o espiritismo, a ciência e a filosofia não precisa se dar em quatro paredes. Tanto o Zuavo, né, o soldado, quanto o oficial, os dois narram que as batalhas elas são preparadas, são programadas pelos espíritos superiores, né, e que o desfecho, quase sempre, também é programado por eles. E tudo tem uma causa. Né? Nada, né, um evento dessa monta, né, ele tem uma causa e tem uma programação. Agora, tem um ponto interessante, Sônia Eduardo, que eu fiquei com alguma dúvida, de que o espírito que assiste à batalha, assiste no caso de ajudar na batalha, né? Eu fiquei na dúvida se é São Luís ou se era Joana d'Arc. No livro O Mundo Invisível e a Guerra, Leon Denis, quando fala da guerra que houve em 1914, ele fala justamente que Joana d'Arc foi destacada para fortalecer aos franceses, e que muitos em campo de batalha viram a presença de Joana d'Arc. Não é? Então, que Joana d'Arc, até mesmo porque ela foi uma guerreira, foi uma lutadora também pelas questões da França como um todo. E há toda essa transmissão fluídica, esse magnetismo ali envolvendo todos esses soldados. E isso é importante que possa se pensar, não é? Sim. O quanto a presença de espíritos superiores muitas vezes se faz.
Mas há um outro aspecto também que é colocado entre esses dois artigos, que é bem interessante, que também faz muito vinculação com as questões morais. Quando Allan Kardec pergunta se o Zoavo, o soldado, ele encontrou na espiritualidade, ele encontrou o seu general. E se quando encontrava o general ou um superior, não é? No mundo espiritual, se também eles se mantinham submissos. E a resposta dele foi fantástica, porque quando ele diz se este espírito tem superioridade, ficaremos submissos. Sim. Se ele não tem superioridade, não. Ou seja, não é mais a hierarquia militar que fala para eles, mas a hierarquia, a superioridade moral, não é? Até Allan Kardec destaca bem essa parte, né? E eu gostaria também de fazer aqui nossos amigos e amigas que estão assistindo possam realizar um link entre essa questão da influência espiritual na guerra com as questões que estão lá em O Livro dos Espíritos. Né? O primeiro link é justamente na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que fala no mundo espírita ou mundo dos espíritos, no item que diz os espíritos durante os combates. Sim. Se dá a partir da questão 541. E vocês vão ver como bate direitinho com essas questões trazidas pelo soldado Zuavo e pelo oficial desencarnado já Allan Kardec. Olha só, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse programa vai ter que ter parte 2. Porque a gente não começou nem ainda a tratar de alguns assuntos tão importantes e tão interessantes do soldado, quanto também ao oficial, no outro artigo, que é Notícias da Guerra e o Oficial Superior Morto em Magenta. O que vocês acham, então? Vamos partir para a parte 2? Estão combinando aqui ao vivo. Pois é. Você vê, a gente tem uma intimidade com vocês que vocês nem imaginam, né? Então, olha só. Combinando ao vivo. Vamos deixar para a segunda parte, Sônia? Vamos lá, então. Tá bem. Então, gente, olha só, aguardem a nos segunda acompanhem Guerra, no próximo sábado. O retorno da guerra. Então, Eduardo, faça as vezes aí, né? Gente, eu estou até fazendo as vezes do Eduardo. Olha só, como a gente fica assim, a gente fica íntimo, dá nisso. Então, ó, não deixe de acompanhar a gente na próxima sábado, né? Sábado, 15 horas. Nós pedimos, então, a quem está gostando desta série que compartilhe com seus amigos, parentes, que clique lá no sininho, nos ajude, né, a alavancar esta publicação deste vídeo. E quem tiver dúvidas, sugestões sobre a nossa série, né, envie uma mensagem para o e-mail espiritavox@gmail.com. Tá correndo a letrinha aqui embaixo, gente. E crie um hábito, por favor, de ler a Revista Espírita, que tem muitos artigos, é bastante flexível, é bastante rica, é uma fonte inesgotável de conhecimentos, de informações, de orientações e de esclarecimentos. E quem ainda não tem as revistas espíritas, né, vocês podem baixar gratuitamente, né, fazer o download no site da FEB. Tem todos os 12 volumes lá para vocês baixarem, além de toda a codificação espírita. Certo? Então, um abraço a todos e até a próxima semana com a segunda parte desses nossos 2 artigos, falando sobre a guerra. Um grande abraço, sem guerra e sem conflitos para todos vocês, com muita paz e com muito amor. Paz. Então, até a próxima, gente.